Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver duas partidas da Najdorf, partidas assim aleatórias da internet, para a gente ver alguns erros conceituais de desenvolvimento e de jogo posicional mesmo, que acaba fazendo com que as negras percam boas oportunidades e a partida mesmo, né? Então essa partida aqui, jogada em 2020, vamos colocar aqui desde o começo, são jogadores de internet, né? O rating é 2064 versus 2067. Então é um rating bom, assim, considerável, né? E a gente vai perceber que os caras jogam até sem alguns conceitos base, né, da Najdorf. Cavalo F3 D6, D4, C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3 A6, bispo G5 e agora as negras jogam E5 e isso aqui é um erro grave, certo? É um erro grave. Por quê? Em primeiro lugar, entrega a casa D5. Ah, mas quando joga bispo E3 dá para jogar E5. E, inclusive, vários campeões fortes aí jogam assim. Kasparov e tal e outros. Ou quando joga bispo E2, a branca, né? Pode jogar bispo E5. Qual é a grande diferença? Por que quando o bispo está em G5, ou quando tem a linha que o Fischer jogava muito, né? Com o bispo C4, por que aí o E5 está errado? Porque justamente é a briga pela casa D5, tá? Vamos olhar aqui. Então, quando joga o bispo C4, já tem três peças dominando essa casa, então tem que ser E6, certo? Não tem escolha aqui para as negras. Tem que ser, certo? Tem que ser, senão vai perder o jogo mesmo, vai perder a partida. No caso do bispo G5, o que acontece na maioria das vezes depois do E5 é que vem o bispo C4, né? De qualquer forma, e aí não existe mais E6, mas das peças que ajudam a controlar a casa D5, nós temos o cavalo de F6 e o bispo de C8, certo? Quando as brancas jogam o bispo para E3, ele não está ameaçando uma das peças que ajuda a controlar a casa D5. Quando joga o bispo para E2, a mesma coisa. Não está cravando esse cavalo aqui, certo? Mas quando o bispo vai para G5 e a preta joga E5, olha aí, esse cavalo já tá fora da disputa aqui pela casa, porque senão a dama cai, né? Bom, e aí tem a jogada preconizada pelo computador aqui é cavalo F5. Aí você já percebe que as negras estão em maus lençóis aqui, certo? Mesmo se trocar o bispo pelo cavalo, e as brancas, de certa forma, perdem o centro, mas elas dominam o centro com peças, certo? E aí vai ter cavalo D5, bispo C4, dama D2, rocão com torre em D1, né? O D6 vai cair mais cedo ou mais tarde. E cadê o contra-jogo das negras? Cadê o contra-ataque, certo? Então, né, realmente é um erro grave, tá? Na nossa partida, o jogador das brancas, aqui nós estamos falando de caras com rating acima de 2.000, pessoal. Jogou um cavalo B3, que não é errado, tá? Não é errado, mas não é tão incisivo quanto cavalo F5, certo? E aí o jogador das negras continuou fazendo salada de fruta, né? Jogou H6. H6 aqui não é bom porque ele não funciona em conjunção com E5, certo? Se as brancas recuaram o cavalo e não fizeram nenhum lance visando ao domínio estratégico do D5, bispo E6, certo? Bispo E6 ajuda mais a causa, certo? Da casa D5. Então o H6 ele não vem ajudar, ele funciona bem em momentos nas linhas com E6, certo? Com E6, e aí e já se sabe que se ele for feito muito precocemente, ele também não ajuda.
certo? Ele é um lance para ser feito mais tarde no desenvolvimento da partida. Aí veio bispo por F6 e G por F6. Então, quer dizer, mais um problema, tá? O mais interessante aqui era dama por F6, e aí continuou o desenvolvimento, e assim que puder, bispo E6, para continuar olhando aqui a casa D5, certo? Nessa partida em particular, não vai acontecer nenhuma catástrofe via casa D5, tá? Mas vejam aqui como o complexo de casas claras já está muito fraco no campo das negras, certo? Vejam como essas casas já estão fracas. E agora, bispo C4, bispo C4, certo? E as negras continuam jogando sem objetivo, digamos assim, né? Apesar do rating alto, 2067, joga torre G8. Aqui, pessoal, nós vamos comentar um lance importante, certo? Que deveria ser feito aqui. Tem uma ameaça muito latente na posição que as negras têm que defender, certo? Que é a dama H5. Por quê? Porque vocês estão vendo que as casas brancas estão desmoronando aqui, certo? Tá uma peneira muito grande. Então, dama H5 já faz um ataque forte. E H5, ele mesmo... Isso é uma ideia, né? Na Siciliana Najdorf, uma ideia recorrente. Joga o H5 para impedir a entrada da dama nessa casa aqui, e aí depois o rei pode até rocar grande, certo? Então, bispo C4, torre G8, dama H5, dama H5. Bom, aí, pessoal, como é partida de internet, né? O cara não viu a ameaça de pastor, certo? Jogou torre G5 e levou um pastorzão aí, tá? O que poderia ter sido feito? Mas ainda com grande vantagem para as brancas, né? Torre G6, certo? Aí H3 para impedir bispo G4, certo? Que aí quase que tranca a dama. Cavalo D7 e a partida segue, mas com muita vantagem para as brancas, certo? Então, pessoal, vejam como a posição, né? Mesmo essa linha aqui que daria mais jogo. Mas vejam como a posição das brancas é desarmônica, vejam como o rei não tem um local seguro para ficar, vejam como todas as peças estão travadas, né? Enquanto que as brancas já colocaram praticamente todas as peças em jogo, só falta fazer o roque na ala da dama, centralizar as torres e ocupar essa casa D5 com o cavalo, né? Então e qual foi o grande erro? O grande erro foi, bom, se você disser assim, o grande erro foi que ele não viu um tático de um lance. Tá, tudo bem, pode ser. Mas não tem desenvolvimento aqui, né? Não tem. Pode jogar bispo E6? Não pode, porque o peão tá cravado. Olha aí, né? Continua a ameaça de mate. Né? Então teria que jogar o torre G6, ou talvez dama C7, enfim, alguma coisa assim. Mas vejam como todas as peças da primeira fileira versus um rei, que em seguida vai rocar e tem ataque em cima. Né? Então, é conceitual, pessoal. A Najdorf não é difícil, não é uma abertura arriscada demais. Mas nós temos que ter essa parte conceitual aí bem definida, para não jogar coisas como E5, H6 em conjunção com E5, e aí as brancas fazem muito bem de danificar a estrutura. Podia ter jogado dama F6, né? E depois, bom, aí ele resolveu atacar pelo complexo de casas claras, mas poderia jogar cavalo D5, alguma coisa assim, né? Muito bem, vamos para a próxima partida. Então aqui é uma partida também de internet que a gente quer justamente comentar essas imprecisões, né, posicionais do jogo. Opa, então vem aqui, é 4C5, o rating dos jogadores. Brancas 1572, negras 1673, tá? Então vejo que o jogador das negras tem 101 pontos a mais de rating, né? Vejam também como isso não quer dizer muita coisa. Cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo C6, cavalo C3, A6, bispo G5. E aqui nós vamos para outro lance equivocado,
né? Quer dizer, a gente não pode deixar a teoria de abertura dominar a nossa vida no xadrez, certo? Mas também alguma coisinha tem que saber, né? Aqui o lance é H6 ou cavalo de BD7, tá? Aí joga um dama A5, né? Que não fecha muito com o que tem que ser feito na posição, né? Então, e as brancas aqui já partem para a ideia correta, que é danificar a estrutura de peões. Bispo por F6, G por F6, certo? Bispo C4, então bispo nessa diagonal que a gente viu na partida anterior, que é sensível, né? Além de já atacar a casa D5, claro, o cavalo está cravado por enquanto, né? Vamos ver aqui como é que segue. Aqui tem algumas coisinhas interessantes para a gente comentar. Bom, ao invés de bispo C4, que eu acho um lance muito natural, muito desenvolve uma peça, facilita para rocar, ocupa uma diagonal importante, certo? O computador prefere cavalo B3. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa linha, ó. Cavalo B3 atacando a dama, e a dama em seguidinha pode ficar completamente sem casa. E ele dá essa linha aqui, ó. Dama B6, cavalo D5, e tem que jogar dama D8, né? Tem que jogar dama D8 porque o domínio posicional das brancas já é indiscutível, certo? Mesmo as negras tendo par de bispo. Bem, bispo C4, veio F5, tá? Veio F5, que assim não desenvolve peça, né? Não traz jogo, não, enfim, o F5 eu acho bem questionável. O computador sugere cavalo C6, tá? Cavalo C6, as pretas estão com uma posição muito atravancada, e as brancas já quase que terminaram o desenvolvimento, estão com 3 peças no seu tabuleiro. Tem que tentar trocar alguma coisa para destravar um pouco para esses bispos também. Então, cavalo C6. O que já tinha sido jogado nessa posição aqui? Dama C5. Dama C5. E aí, bom, daqui a pouco essa dama volta para C7, enfim, ela tá mais de olho no centro. Tem que jogar bispo B3 aqui. Nessa outra partida, o cara jogou B3, que já é um erro tático. Veja aí se você consegue perceber o lance das negras. B5, né, pessoal? B5, por quê? Porque nós temos aqui 2 peças menores atacadas em raio-x pela dama. Se tira o bispo dessa casa, esse cavalo cai, né? Então, cai fazendo um estrago aqui, né? Porque, por exemplo, se joga isso, né, já começa a ficar feio aí para cai cavalo, se tirar a dama cai torre, vai perder o roque, o rei vai ficar no centro. Então, realmente, um tático aqui. Aí o que o cara das brancas fez? Tentou reduzir o prejuízo, né? B3, B5, bispo F7, rei por F7, dama D3. Mas vejam como ele tenta lutar com alguma coisa, por quê? Porque esse desenvolvimento aqui foi muito equivocado na nossa visão. Bispo B7, F3, bispo H6, cavalo F5, bispo F4, cavalo E2, bispo E5, e as negras acabaram ganhando aí em 33 lances, tá? Não tem muito como as brancas progredirem, né? Apesar de todos os problemas posicionais das negras aqui. Então, e as negras estão com peça a mais. Então, enfim, já falamos bastante dessa linha aí. Então, F5, e aí o correto aqui seria cravar esse peão, né? Crava o peão, já ameaçam, porque senão cai a dama, né? Vejam ali. Ameaça aqui um cheque poderoso, certo? Que depois vai entrar o cavalo por E6, enfim, tem muitas possibilidades. Mas ele não jogou isso. Ele trocou o peão, né? Que muitas vezes é a nossa tendência como jogador amador
Vem uma tensão de peões no centro, a gente quer simplificar, quer trocar rápido e tal. E às vezes é melhor deixar a tensão como está, pessoal, porque às vezes isso traz mais problemas para o adversário do que se a gente simplesmente trocar o peão. Trocou. E agora é outra peça que fica cravada, certo? Contra a dama. Veio dama F3, tá? E o computador de novo prefere dama H5, né? Podendo acontecer a seguinte linha: dama E5, cavalo de C para E2 e bispo G6, ainda com vantagem branca. Veio dama F3, dama E5, cheque. E agora, pessoal, a coisa aqui a gente tem que pensar o lance mais simples possível. Ele deu cheque, ameaçou o cavalo, certo? Então, recuamos o cavalo para que eles se defendam mutuamente. Cavalo de C para E2. Continuamos ameaçando o bispo com o cavalo de D4. Bispo G6, isso aqui tudo foi jogado. Dama B7, olha aí, ó. Quer dizer, ataca a torre que está completamente indefesa, aqui já está decidida, aqui já está ganha a partida. E ameaça mate. E aí, claro, né, o que acontece numa partida... Aí o jogador de negras ficou preocupado aqui, pensando em defender a torre. Bispo E4, que efetivamente defende a torre, né? Mas dama C8 mate. Então, pessoal, duas partidinhas aí na nossa visão bem instrutivas de como não dá para inventar na abertura, certo? Essa aqui com dama 5 e a anterior com o E5, que é um lance bem ruim, certo? Nessa linha com bispo G5. Então, pessoal, espero que as partidinhas aí tenham trazido aí alguma informação, algum entretenimento para você e melhorado a sua compreensão dessa abertura tão sensacional, né? Que dá, que gera aí tantas partidas disputadas e muito divertidas no nosso xadrez. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e bons jogos a todos.